Oi, gente, tudo bom? Então, a ideia é contar para vocês um pouco desse case diferente, né? Acho que quando a gente se inscreveu aqui no evento, eu falei, Matheus, acho que um monte de gente vai se perguntar o que a Unilever está fazendo num evento de CS, né? Será que a Unilever tem uma área de sucesso do cliente para trazer o cliente no centro, para poder trazer algumas coisas? E acho que o case da UB é muito legal porque o UB, na verdade, é a sigla de E-Commerce Unilever Brasil, né? Acho que está a dica ali nos slides. Mas o que a gente se propôs desde o começo foi como que a gente transformava a relação que a Unilever tinha, essa gigante tradicional, com varejistas, com pequenos varejistas principalmente. Então, acho que a história de hoje é uma história sobre transformação, é uma história um pouco sobre empreendedorismo, mas principalmente é uma história de como que a gente traz o cliente no centro e como que a gente traz as pessoas no centro da nossa organização. E eu quero me apresentar primeiro para vocês. Então, esse sou eu, né? Sou Francisco Maron. Sou engenheiro também, mas sempre fui apaixonado por vendas e marketing a minha vida inteira. Tentei trabalhar um pouco em fábrica, mas não consegui. Já voltei para a área de vendas muito rápido, porque realmente esse contato com o cliente era uma coisa muito importante. O lado B da vida também, eu sou investidor anjo nas horas vagas, principalmente em Curitiba, que é de onde eu sou, lá no Vale do Pinhão, como a gente chama. É muito legal ter essa pintada de empreendedorismo na vida, é muito legal poder contribuir realmente pelo empreendedorismo no Brasil para ele poder crescer. E acho que por isso que na relação com a Sense, com o Matheus, com os meninos, é muito legal ver. E sempre na UB a gente pensou como que a gente traz empresas brasileiras e novas empresas ou startups para dentro das soluções e acaba sendo uma porta para dentro da Unilever também. E eu tenho uma carreira basicamente em meio de consumo, trabalhei em alguns outros setores, mas principalmente na Unilever. Mas eu gosto de dizer que minha carreira é de 5 e 2 anos. 5 anos na gigante do azul e 2 anos agora, enfim, com essa carinha um pouquinho mais roxa, que é a UB, que a gente vai contar um pouquinho para vocês hoje. Mas antes de falar da UB, acho que é importante falar da Unilever, né? Então, a Unilever, obviamente, é gigantesca, né? Assim, os números estão aí para mostrar um pouquinho para vocês. A gente está, enfim, gigantesca em faturamento, em milhões de euros. A gente está transformando realmente, está em vários países, são 190, está aqui a dica, Matheus, que você perguntou. Mas eu acho que aqui no Brasil, principalmente a Unilever, enfim, o Brasil é a segunda ou terceira, a operação da Unilever varia de ano para ano, mas a gente está presente em todos os lares. Então, todo mundo conhece, tem uma relação, não só com a empresa, pela mídia, por tudo que vocês veem, mas também com as nossas marcas, né? Então, são diversas marcas aqui que a gente tem. São Ben Jerry's, Que Bom, Omo, estão todas presentes. E acho que o que é legal de trabalhar com uma empresa como a Unilever é que, na prática, todo mundo tem um pouquinho de contato com ela no dia a dia. Então, todo mundo tem lembrança, né? Às vezes, desde o Omo, enfim, há anos no Brasil, você lembra de toda a transformação que ele sofreu a vida inteira. E ele faz parte da sua história de alguma maneira. Mas não só por causa das marcas, principalmente, que são grandes, mas por causa do propósito. E a Unilever tem isso no centro, né? Então, faz algum tempo que a gente tem trabalhando cada vez mais esse propósito de como que a gente coloca realmente sustentabilidade, realmente inclusão social, diversidade, não como uma área da empresa, mas como um pilar central do negócio. Então, dá muito orgulho trabalhar numa empresa que realmente entende que todos os produtos dela precisam ter um impacto positivo. Todas as marcas dela precisam ser parte, obviamente, gostosas e saborosas, como Ben Jerry's, mas também ativistas em algum momento. E eu acho que isso é que dá orgulho de trabalhar numa empresa como essa. Mas talvez o que muita gente não sabe sobre a Unilever é que ela também é uma empresa de e-commerce. E acho que é a primeira mudança que a gente vai transformar aqui. Então, a gente tem vários e-commerces diferentes aqui, tanto no B2B. A Unilever lançou em 2016 o Compra Unilever, que é um marketplace para que os distribuidores dela se pluguem e vendem os próprios produtos da Unilever para pequenos supermercados. E a gente está presente, alcançando milhares de supermercados todos os dias através dessa plataforma. Também para a divisão de food service, a gente tem o Compra Food Service, que é o equivalente do Compra Unilever, só que dessa vez para bares e restaurantes. E a gente está construindo um novo e-commerce B2B aqui no Brasil. Acho que esse é um dos cases mais famosos que a gente tem. Mas também o B2B2C. Então, como é que eu crio um marketplace que ajudam os parceiros, ajudam supermercados, como no caso do meu mercado em casa, a criar o próprio e-commerce por um preço muito mais acessível e muito mais democrático. Falava que antes, qualquer e-commerce para um supermercado implementar custava mais de 20 mil reais só o setup, só a implementação. Aqui, por R$500 por mês, ele já tem a própria loja dele. Democratizar o e-commerce para desenvolver o mercado, para que pequenos lojistas tenham acesso a criar a própria plataforma. Assim como o Que Bom na sua festa também, para que Que Bom possa trazer alegria para as festas de vocês. É uma plataforma que existe faz muito tempo. A gente está desenvolvendo e acelerando cada vez mais.
E também outros exemplos, até a nossa própria loja de funcionários. Desculpa, gente. Até a nossa própria loja de funcionários agora é o e-commerce também, gente. Então, isso está dentro da organização, é um pilar central. A gente tem parcerias como All Things Hair, como Clique Mercado, que a gente traz parceiros e traz um supermercado online, ou traz um blog, conteúdo de cabelo, mas também com os nossos produtos. A Unilever tem várias iniciativas de e-commerce crescendo dentro dela, e cada vez mais a gente se posiciona como uma empresa de grandes marcas, de propósito, mas também como uma empresa cada vez mais digital. E esse é, talvez, o grande desafio, né? Como que uma gigante que está 90 anos do Brasil... Sou eu mesmo. Foi? Desculpa, gente. Mas a gente está 90 anos aqui no Brasil já, e como é que eu continuo me reinventando, né? Como é que eu continuo realmente trazendo e-commerce, trazendo tecnologia? Mas, hoje, o foco da nossa conversa é muito mais sobre B2B. É muito mais sobre falar sobre o Company Unilever e falar sobre esse pequeno supermercado, como que a gente atende ele. E aí, para falar desse mercado, deixa eu só deixar claro para vocês. Quis trazer isso porque não sei quantos de vocês estão acostumados com isso. Mas o mercado de atacado de bens de consumo existe faz muito tempo, né? E, basicamente, ele existia para conectar a indústria, né? Através de um distribuidor, a gente faz as vendas para eles, e, obviamente, isso é revendido para um pequeno varejo de vizinhança. E essa venda acontece tradicionalmente através de um vendedor, né? Através de um cara que vai lá. Vocês já viram mesmo, às vezes, quando estavam pegando no supermercado, chega aquele vendedor de uniforme, dá uma olhada no estoque, dá uma olhada na loja, conta os produtos, olha tudo bonitinho, nota num papelzinho, depois o papel virou um palmo, depois virou um celular, mas na prática o processo é o mesmo. E ele vai lá, vira para o seu João, para o seu lojista e fala, cara, está aqui seu produto, essa aqui é minha sugestão, com base no seu estoque, com base no que eu vi aqui, tem essas promoções, e eles conversam, batem um papo, fecha o pedido, ele sai andando para a próxima loja e vai seguindo assim. A Unilever trabalha assim, várias indústrias trabalham, PepsiCo, enfim, indústria de bebidas, são muito parecidas esse processo. E por que isso é importante no Brasil, né, gente? Porque no Brasil, esse mercado de vizinhança, essas lojas de bairro, de supermercados, são mais de 300 mil. Então, são muitas lojas, é um mercado gigantesco, mais de 50% da oportunidade está aí. Óbvio que é difícil trabalhar nesse mercado. Mas não só trabalhar nesse mercado é difícil, como a vida do cara que está dentro desse mercado. Do seu João também é muito difícil. Então, uma loja de pequeno supermercado pode ter 18 mil produtos diferentes. Ele tinha vários vendedores, assim, tinha um cara que passava da Unilever, mas tinha outros caras que também vendiam produtos da Unilever, que eram atacados mais generalistas. Tinha outros caras que vendiam outros produtos, então ele recebia diversas visitas todos os dias, e a vida dele era razoavelmente corrida e razoavelmente complicada. Não sei se alguém de vocês tem ou conhece um dono de supermercado, por exemplo, de bairro, esse cara vive na loja. A vida dele era realmente difícil e a gente ficou pensando como que isso podia se transformar. E acho que a primeira grande etapa que mudou nesse mercado foi isso daqui, que foi o surgimento das plataformas digitais. A Unilever lançou o Company Unilever, é verdade, mas ela não é a única indústria que fez isso, né? Então, diversas indústrias estão começando a criar um movimento de criar os próprios marketplaces dela, assim como o Compra fez. A gente fez isso talvez um pouco antes da maioria, mas a gente não vai ser, não é o único cara que fez. A PepsiCo já tem o dela, enfim, a Coca-Cola tem o dela na Argentina, e tem vários mais vão surgir, vão começar tendo cada vez mais iniciativas de indústrias criando marketplace, criando plataformas para plugar os distribuidores dela e, através disso, vender para esse pequeno supermercado. Mas também os distribuidores não vão ficar para trás, os varejistas não vão ficar para trás. Então, a gente tem as iniciativas deles também. Tem caras grandes, estruturados, que entenderam que isso é uma grande oportunidade. Então, aqui só alguns exemplos deles. Então, o próprio Macro, a Roger, que é um distribuidor aqui de São Paulo, o Seu Gil, que é uma outra iniciativa da Roger, Martins. Mas tem muitos caras que estão realmente surgindo e criando nesse contexto diferente. Então, tem uma concorrência, óbvio, tem, mas não só de distribuidores, não só da indústria, como de caras que vieram para jogar exclusivamente dentro desse mercado. Caras que são puros, que nasceram como e-commerce, mas que também entendem que o B2B, principalmente para supermercado, em meio de consumo, é uma oportunidade gigantesca. E estão lá para tentar operar eles cada vez mais. Caras que nasceram digitais, obviamente, mas que querem também pegar uma fatia desse mercado. Mas será que isso resolve a vida do cliente de verdade? Então, lembra que o seu João recebia, às vezes, 10 vendedores diferentes num dia para vender um mesmo produto? Quantas ofertas ele tem agora? Muito mais? Será que realmente a gente ficou se perguntando, isso é uma parte importante para trazer democratização e acessibilidade, mas será que é a única coisa que a gente precisa ter? E a gente pensou, basicamente, o que isso trazia de valor para a Unilever e o que isso trazia de valor para o
que ainda tinha de oportunidade realmente para a gente pensar em como indústria e varejo. E aí, acho que para a Unilever, a gente ainda tinha um desafio gigantesco para fazer. Porque, de uma certa maneira, eu ainda precisava continuar desenvolvendo mais categorias. A gente tem diversas categorias aqui dentro. Então, uma categoria de desodorantes e cabelos que tem vários produtos, é muito difícil de vender. E a gente ainda tinha que desenvolver o melhor de como aumentar o número de produtos dentro da loja. Às vezes é fácil comprar produto para você, né? Comprar produto de cabelo para você. Mas imagine comprar para revender. Imagine para você que às vezes nem usa direito um shampoo e um desodorante. A gente precisava melhorar ainda a participação de mercado dentro dessas lojas. Era um desafio muito grande. A indústria, ao longo dos anos, foi se afastando desses varejistas. No começo, a gente conversou com vários deles, gente. E a Unilever chegava diretamente, atendia diretamente muitos que, ao longo do tempo, ela foi perdendo essa relação. E isso talvez impacte aqui no resultado, na participação de mercado dela nessas lojas. Assim como na eficiência, no faturamento por metro quadrado. Uma loja desse cara fatura muito menos por metro quadrado do que uma loja de uma grande rede. Então, será que a gente não tem a oportunidade também de ajudar esse empreendedor a continuar construindo o negócio dele, aumentar a produtividade dele, aumentar o faturamento por metro quadrado da loja? E para o cara, ele ainda precisava realmente ter uma liberdade de compra. Então, refletindo o portfólio do distribuidor, eu não estou mudando o portfólio que está acessível para ele. Óbvio que fica mais transparente, isso no e-commerce B2B. Mas eu ainda precisava dar mais acesso para ele ainda. A gente ainda tinha muito problema de serviço, de nível de serviço no mercado de distribuição. É um desafio gigantesco. Então, às vezes, coisas simples como pedir um produto e, às vezes, não pedir 100 itens de um produto e receber só 50. Mas aquele cara tinha programado uma promoção, tinha programado uma ação de final de semana e ele não estava com todo o produto disponível na loja para fazer aquilo que ele pretendia. E alta concorrência, que eu falei. A gente tinha 10 antes no offline e agora 18 fontes diferentes para o cara comprar o nosso querido Omo na loja dele. Complexidade, diversidade, a gente ficou pensando, cara, realmente talvez tenha uma oportunidade aí de fazer cada vez um pouquinho melhor. E aí a gente ficou perguntando assim, como que a gente pode dar um passo a mais? Como que a gente pode fazer diferente, ser diferente e realmente pensar no sucesso desse cara? Construir uma relação diferente com esse varejista. Mas a gente não precisava só fazer diferente, a gente precisava ser diferente. E aí, toda a liderança da organização se decidiu, pensou muito e talvez chegou à conclusão que eles não tinham exatamente a resposta do que precisava ser feito. Mas eles tiveram a coragem de tomar, acho que 3 decisões importantes. Primeiro, que a gente abriu uma nova empresa, um novo CNPJ mesmo. Então, sai da organização, fica afastado, vai para a periferia da operação, mas continua no centro da estratégia. A gente saiu, se afastou para poder ter liberdade de crescer, mas continua conectado com o valor principal, que era entender o cliente, que era entender as principais necessidades de negócio e continuar avançando. A gente falou, cara, tem que ser uma cultura de startup, porque a gente vai precisar lançar o MVP e vai precisar transformando ele todos os dias. Então, eu não tenho a resposta hoje, eu não vou ter amanhã, mas essa resposta vai ser construída ao longo do caminho. Então, essa é a decisão que a gente tomou. E precisa ser um novo jeito de trabalhar. Precisa ter uma cultura e uma essência digital em todo o touch com o cliente, tudo o que a gente faz. Foi essas 3 grandes decisões que, no final do dia, muito mais do que definir esse é o grande projeto que vai transformar a empresa, que permitiram que a UB crescesse e se tornasse o que ela é hoje. E aí, o que ela é hoje... Deixa eu dar uma prévia para vocês aqui do trabalho. E mais... Você já conhece a nova maneira de abastecer sua loja e Você já conhece a nova maneira de abastecer sua loja e acelerar suas vendas? A EUB é a startup de distribuição que vai transformar o atendimento ao varejo. O foco do nosso trabalho é sempre o cliente. Acreditamos que uma relação de confiança e transparência acelera os negócios. Para comprar é fácil, basta acessar o www.compraunilever.com.br, fazer seu login, conferir nossas promoções, selecionar os produtos e finalizar o pedido. Seu estoque vai ser reposto com qualidade e agilidade. Assim, você vai ter tempo para focar no que importa: vender mais. Esse sistema hoje da UB veio cobrir essa necessidade nossa, comprando direto da Unilever. Você poder comprar de 3 unidades, né, fracionado em 6. Facilitou meu trabalho aqui, porque antigamente eu tinha uma dificuldade de encontrar alguns produtos.
mix grande com volumes menores. Eu tenho como montar um mix com várias fragrâncias e poucas quantidades. Com o pedido finalizado, ele segue para o nosso centro de distribuição. Lá, nosso time de logística garante que tudo chegue do jeito que você pediu e na hora que você precisa. Aqui na logística da EUB, nós temos uma equipe exclusiva focada em atender nossos clientes da melhor maneira possível. Se tiver alguma dúvida em qualquer etapa do processo, fique tranquilo. Nós temos um time de especialistas em atendimento à sua disposição em diversos canais. O diferencial da UB é que ela se propõe a colocar sempre o parceiro em primeiro lugar. Então não é só um atendimento, é a construção de um relacionamento com esse cliente. E para que sua loja esteja sempre perfeita, o nosso consultor de negócios te ajudará a definir o melhor sortimento e exposição das categorias na gôndola. Além de garantir que você sempre seja o primeiro a saber das novidades da Unilever. Aí a gente já tem a oportunidade de aparecer um lançamento, o cliente pede e a gente já não tem mais aquela demora, né, para colocar a mercadoria na gôndola e atender o pedido do cliente. Pede hoje, 48 horas está na casa, bem bacana. Acreditamos que unindo forças e compartilhando conhecimento, vamos vender cada vez mais e atender melhor o nosso consumidor. Possibilidade de comprar 24 horas por dia, preços competitivos, campanhas exclusivas, acesso rápido aos lançamentos, dicas de especialistas e um time que sabe e quer fazer acontecer. A EUB tem tudo para ajudar a alavancar o resultado do seu negócio. Está pronto para crescer com a gente? Estamos muito felizes com essa nova parceria. EUB, Powered by Unilever. Fazem parte do modelo, né? Eles estão parte da construção com a gente. Mas de uma maneira muito simples, eu acho que a gente fundou essa empresa, que é basicamente uma startup de distribuição. A gente realmente está entrando aí, conectando a Unilever direto ao pequeno supermercado, mas em 5 grandes coisas, né? Então, primeiro, base na operação. Obviamente, a gente até tem um CD avançado, como vocês viram no vídeo. Esse CD de um operador logístico, que a gente gerencia esse centro de distribuição e faz as vendas, as entregas diretamente para o pequeno supermercado. Então, a gente entendeu que parte da construção do modelo era se conectar com ele diretamente e ter essa conexão de fazer com que os nossos consultores, a nossa equipe, chegasse e voltasse a conversar com esse cara. Porém, já que a gente tinha o Compra Unilever, que tinha sido lançado em maio de 2016, lá em 2017, no segundo semestre de 2017, quando a gente foi lançar a UB, a gente falou, esse cara já está consolidado, então vamos fazer 100% das nossas vendas através dele. Então a gente começou vendendo tudo através de e-commerce, tudo através de B2B. Mas até aí a gente estava muito próximo do que os outros distribuidores do Compra Unilever faziam, né? Com operação logística para entregar diretamente e através dessa plataforma para a gente efetuar as vendas. E a gente pegou 4 pontos pilares, bases que iam realmente diferenciar a UB. A gente decidiu ser uma startup, então aquele cargo que eu falei lá no começo, a gente rasgou todos, na verdade, porque na prática eu estou hoje na área de digital, mas amanhã eu posso ser PMO, amanhã eu posso ser IT, amanhã eu posso ser vendedor, amanhã eu posso ser repositor de gôndola, amanhã eu posso fazer qualquer outra coisa. Porque, de fato, a gente entendeu que a gente tinha essa necessidade de trabalhar todo mundo junto, 360, numa mesa, com backgrounds, com experiências diferentes. A grande maioria das pessoas não veio da Unilever, veio de fora da Unilever para realmente trazer coisas diferentes. E com isso, trazer esse mindset de inovação. A gente precisava realmente trazer o foco no cliente, então aproximar cada vez mais do supermercado, do nosso negócio, trazendo uma personalização realmente para aquilo que ele precisava. Vocês viram, a gente traz eles várias vezes em eventos ali dentro, constrói junto com eles, para realmente entender aquilo que ele precisa e entregar uma solução diferente. Teve trabalho de personas, teve todos os procedimentos necessários, mas eu acho que a essência era trazer esse cara de volta para o jogo. Mesmo o menor deles está próximo da gente. A gente precisava ser digital, então, obviamente, isso é uma essência nossa, mas tudo isso com muitos dados, para a gente trazer eficiência nas vendas também. Então, o mercado de distribuição é super apertado em rentabilidade, é um mercado que a gente precisa ser cada vez mais eficaz na venda. Isso não significa visitar mais, porque visitar o cara toda semana, às vezes, vai só trazer mais estresse para a vida dele, mas, de fato, cada visita vale mais, vale 10 vezes mais do que um monte de vezes estando naquele cara.
E a gente precisa ser orientado a serviço, obviamente, né? A gente tem que ser um benchmarking de logística, tem qualidade de atendimento, prazo diferenciado, se vir falando isso que é importante para eles. Então, entregar em 2 dias úteis, entregar 100% do que o cara pediu para estabelecer uma relação de confiança. Entendeu que a operação, que a logística era o primeiro passo para o cara confiar que realmente ele podia ter um serviço diferente aqui. Mas se alguma coisa der errado, a gente precisa estar preparado para resolver todos os problemas todos os conflitos em real time, né? Então, ter uma área estruturada para poder fazer isso. Mas aí, quando eu estava conversando com o Gui e com o Matheus sobre, cara, o que vocês querem que eu traga? Você conversa com o pessoal e fala, puta, Chico, legal, eu entendi o que é a UB, entendi que ela é uma startup de distribuição, que ela tem toda essa pegada diferente, esse digital, botar o cliente no meio. Mas o que vocês fizeram ao longo desses 2 anos que a empresa existe para ser diferente? E eu separei aqui, acho que 4 passos ao longo dessa jornada que eu acho que mudaram a gente. Eu lembro que no começo a gente não sabia muito para onde a gente queria chegar, mas acho que tiveram 4 momentos diferentes e 4 decisões que a gente tomou que foram cruciais para transformar a UB de uma empresa de distribuição para uma empresa que realmente traz o cliente no centro do negócio. E acho que o primeiro deles é como é que a gente quebra a lógica de vendas. Então, a lógica atual era que era o vendedor que chegava lá e tirava o pedidinho, anotava no Palm, no celular dele e fazia isso. Quando lançou o e-commerce, às vezes ele fazia a mesma coisa também. Esses caras continuaram existindo. Então, beleza, já que esse cara é parte do processo, como que a gente quebra a lógica? A gente pensou 3 coisas importantes que ele fazia. Primeiro é sugerir o pedido, negociar. Segundo é atender os problemas do dia a dia, financeiro, logística, né, problema de pagamento, fiscal. Esse cara tinha que resolver tudo isso. E terceiro, como que a gente acelerava o sucesso do cliente. Só que na prática, gente, você conversar com qualquer vendedor de bens de consumo, mesmo enfim, os caras dentro da própria Unilever, esse era o tempo que ele gastava em cada coisa. Ele gastava talvez 30% do tempo dele negociando, sugerindo, pedindo, mais de 60% do tempo resolvendo o problema do dia a dia, e só 5% do tempo pensando no sucesso do cliente. Cara, isso não vai funcionar. Vamos pensar como que a gente reconstrói isso. E a primeira etapa foi decidir que o papel de sugestão de pedido, de negociação, era o papel da plataforma. Então, toda a estrutura da UB está democraticamente e de uma forma transparente aparecendo. Todas as listas de preços para o cliente, todas as mecânicas promocionais estão à disposição para eles. E a gente, junto com o time da plataforma, foi construindo cada vez mais. Como que o vendedor negocia e como é que a gente reflete essa lógica, essa transparência aqui dentro do Compre Unilever. Então, a gente trabalhou também incessantemente com o time da plataforma para cada vez mais trazer coisas diferentes e como que eu trazia até coisas exclusivas para os nossos clientes. Para resolver os problemas do dia a dia, a gente trouxe uma área de saque. Vocês viram lá a Jaqueline falando assim, que é a área de construção de relacionamento mesmo. E a gente chamou o nosso saque de uau, que a gente queria criar aquele momento uau, aquele momento que o cliente fala, nossa, realmente isso eu não esperava. E para isso tem que dar muita autonomia, tem que dar realmente um atendimento humanizado, mas que pode tomar decisão. Acho que em alguns momentos, principalmente no começo, assim, que a operação logística falhava muito, a gente deixava de entregar algumas unidades de desodorante para o cara, um pedido gigantesco, enfim, de mais de 1000 unidades. Faltaram 3. Cara, você faz o seguinte, pega um motoboy, põe essas 3 unidades e manda para o cliente. Porque mais do que convencer ele que minha logística é boa, é super eficiente, eu vou sempre acertar, eu preciso mostrar para ele que, mesmo que eu erre, eu vou pensar nele em primeiro lugar. E o custo disso é tão insignificante versus a jornada do cliente como todo o relacionamento, que para a gente valia a pena fazer. E para isso precisava dar autonomia para essas pessoas tomarem essas decisões. E por fim, nosso vendedor deixou de ser vendedor e começou a se tornar consultor, que é o cara que pensa no sellout, né, nas vendas dos clientes, na venda do varejo, como que faz crescer realmente o negócio dele. Mas não só isso, pensa também em soluções. Então, a gente trouxe vários empreendedores ao longo da jornada da UB diferentes, talvez um cara de rádio, um cara que traz uma solução diferente para o varejista. Qualquer empresa que no final do dia queria trazer uma solução para esse mesmo cliente, a gente treina, capacita nossos consultores para fazer ser o cara que realmente conecta empreendedores e faz o negócio ser diferente. O próprio Meu Mercado em Casa, que é a plataforma de e-commerce para eles, nos consultores ajudam o cara nesse processo de implantação. Às vezes, a solução de cadastro de produto, ele tem 18 mil produtos.
Então, uma dor dele é cadastro. Às vezes eu demorava, enfim, dias para cadastrar um produto diferente. Por que eu não trago uma empresa que eu não vou receber nada por isso, mas que pode fazer isso? Para um cara pensar nisso, ter esse perfil diferente, ele não poderia ser o mesmo vendedor que ia lá e passava em diversas lojas diferentes no dia só. Ele precisava realmente se tornar um perfil diferente. E esse processo de construção é um processo complexo, mas que a gente colocou muita energia para fazer ele acontecer. Não pensem que é fácil, a gente teve que pensar todo o time, todo dia, qual que é o perfil, qual que é o cara, e ao longo dos 2 anos agora a gente tem muito mais clareza de quem que é ele, cara. Que no final do dia, o que a gente quer é um cara que esteja 100% focado em realmente entregar esse sucesso do cliente. Tem um novo perfil dentro de uma base de bens de consumo, mas que para a gente é super relevante. Mas isso foi só o primeiro passo, gente, só foi o começo da jornada. E aí no segundo, realmente a gente pensou, como é que eu mudo a minha estrutura de vendas, né? Porque como é que eu mudo a jornada do meu vendedor no dia a dia? A jornada de um vendedor de distribuição, ele era um cara basicamente baseado na rota, né? Então, qual que é a rota logística mais eficiente para esse cara chegar lá e conseguir entender os caras? Será que esse é o momento ideal? Será que eu deveria tratar todos os clientes da mesma maneira? E aí o grande objetivo foi a gente pensar, por que eu não trato ele de acordo com a jornada dele? De acordo com o momento que ele está hoje? Então, a gente separou em 3 grandes fases, né? Que é a primeira fase de como é que eu capto esses caras. Então, como que eu paro de transformar esse cara de um CNPJ frio, mas de fato numa pessoa que existe, que tem nome e que a gente conhece. Então, a gente trouxe uma etapa, especializou um time de venda só para poder fazer essa primeira etapa e que vai acompanhar esse cara até a fase final de adoção. Todo o processo de onboarding de um supermercado foi pensado no final do dia. Até a gente chegar numa etapa de lealdade, que a gente chama, que é o cara realmente já tem um relacionamento construído com a UB. Que, lembra, são 18 fontes diferentes para o cara comprar. Eu preciso convencer no meio do caminho que eu sou um cara realmente diferente e que eu mostro para ele diferente. Então, assim como o Rafa estava comentando que eles tiveram que fazer o onboarding de pessoas diferentes para poder acostumar um CPF que não estava acostumado a comprar, a trabalhar com e-commerce, fazer isso para dentro do mundo digital, o supermercado também. A maioria desses caras tem 18 anos de experiência, fizeram as coisas sempre do mesmo jeito e eu precisava ter alguém que acompanhasse ele na jornada para mostrar as vantagens de e-commerce, para mostrar as vantagens de ferramentas, de trazer mais modernidade, mais tecnologia para a loja dele. E aí depois a gente tem um time que é 100% focado, que ele muda, né? Realmente aí tem o vendedor passa o bastão e vai para o consultor de negócios, que vai acelerar o sucesso dele. Expandir sortimento de loja, toda a execução de categorias que em meio de consumo no supermercado é complexa, automatização de todos os processos da loja dele que realmente incomodam, que doem. Aí tem a etapa que a gente começa, de full service, que a gente começa a dizer como que eu realmente faço parte da gestão da loja desse cara. Como é que eu faço a parte da gestão para fazer as vendas deles crescerem, fazer o negócio dele crescer. Eu quero ser sócio do cliente no final do dia dentro do negócio dele. E é o terceiro passo, aqui que as coisas começam a ficar interessantes, porque a gente decidiu, beleza, eu fiz isso tudo no meu primeiro ano, agora eu preciso mudar a regra do jogo. E acho que a primeira reflexão que a gente teve é que a gente não podia fazer isso sozinho. Então eu trouxe só um exemplo aqui, porque isso aconteceu em todas as áreas, mas... E aí, enfim, fica um jabá aqui para vocês, tá, Matheus? Mas a gente trouxe um time diferente. A gente, na UB, já éramos pessoas diferentes, mas a gente trouxe uma agência de performance, uma agência que está acostumada a trabalhar com e-commerce, que tem outra mentalidade, que, enfim, é muito de automatização, eram mestres em CRM, por isso que eles estavam aqui, e trouxe o time da Sense Data. E eu coloquei como time de propósito, mesmo, porque acho que essa foi uma provocação de que na UB a gente não tem fornecedores, a gente tem parceiros. Mas fazer essas pessoas trabalharem conjuntos também é muito nossa responsabilidade. A visão estava com a gente, né? Então, no começo, enfim, até conseguir mostrar a visão, entender tudo mais, a gente passou por um período diferente, porque eram histórias muito diferentes, mas a gente conseguiu talvez entregar um grande produto e um grande resultado. Eu vou mostrar isso aqui um pouquinho para vocês. Então, como é que... Mudando a regra do jogo, o que esse time fazia, né? Então, primeiro a gente pegava todos os insights, né, que a gente tinha, obviamente, pegava todos os dados disponíveis, era dado pra caramba, a gente tem muita informação. Aquilo que a gente não tinha, a gente corria atrás, então parte do processo do time foi várias vezes criando métricas para a gente começar a medir coisas que a gente não conseguia medir antes.
todas as regras automatizadas, tudo isso estava super construído lá dentro. Então, nosso processo de onboarding, que eu falei, ele estava aqui dentro, como uma regra de boas-vindas. A primeira compra, que era uma etapa importante da jornada, que a gente queria encantar, dar um presente especial para o cara, realmente mostrar que a gente tinha um carinho, que a gente queria ser diferente, porque a gente entendia que esses caras não se encantassem nesse primeiro momento, ele ia desistir, daí ia para um dos outros 18 distribuidores. Estava lá. Pesquisa de satisfação, recorrência de compra, tem várias regras que a gente lançou aqui. Tudo que era valor que os caras comentaram lá, que era, eu quero saber de um lançamento de produto. Está aqui, está com tecnologia, está automatizado. Mas mais do que isso, o que a gente percebeu muito claro é que os canais são importantes mesmo. E acho que diferente do que só, talvez, fazer um padrão de uma régua de e-mail marketing, por exemplo, o que a gente queria é trazer todos os canais diferentes. A gente entendeu que o WhatsApp era um canal importante, que, enfim, que o e-mail, que o SMS, que o WebPush, que é um canal mega relevante para a gente, como o e-commerce, ele faz uma grande diferença no nosso faturamento, na nossa receita, no nosso resultado. Mas também que o meu saque, o UAU que eu lancei lá, que eu costumo produto a valor, precisava estar dentro dessa jornada, precisava estar dentro dessas réguas, precisava fazer parte do processo. Porque às vezes não era algo mais automático, algo mais digital, mas era um contato humano que precisava estar como uma coisa única. Assim como o próprio consultor. Tem momentos que a gente entendia que a gente precisava acionar ele e não acionar, talvez, uma ferramenta automática. E, obviamente, né, gente, aí o ciclo se fecha, né? A gente tem o varejista que recebe tudo isso, tem todos os dados que são gerados e é um ciclo de retroalimentação. Tudo isso acontece muito rápido no processo da UB. E aí, acho que em só mais ou menos 3 meses aí que a gente está atuando com essa regra, a gente já tem mais de 74 regras ativas. A gente customizou tudo na plataforma para poder trazer e dispara mais de 1000 playbooks por cada regra que a gente lança. Então, realmente, é uma máquina que fica rodando o tempo todo, mas que a gente tenta trazer muita harmonização. A gente muda a regra do jogo quando a gente tem isso, né? Antes, agora, quem tinha, quem não tem mais isso, realmente fica diferente. E o quarto passo, que eu acho que talvez seja o mais importante deles para mim, que acho que sempre que a gente vê dentro de uma estratégia de e-commerce, uma estratégia digital, a gente tem aquele conflito, né, do ecossistema. Então você fica lá mó tempão construindo o ecossistema, põe o cliente no centro, põe diversas plataformas, traz elementos de personalização, traz elementos de saque, de logística, né, traz inteligência de dados, então tem todas as empresas que nos ajudam aqui, a gente faz questão de trazer todos os parceiros. Mas tem um grande ponto que é essas coisas começam a concorrer entre si. Acho que quem nunca foi numa loja de algum grande varejista e falou assim, não, esse desconto é só no e-commerce, não é na loja física. Isso acontece muito, né, gente? E o mais importante que eu entendi é que não é só criar o ecossistema. E não é só sobre o e-commerce ou a loja física ou o consultor sendo substituído. Não é isso, gente. O grande ponto para mim é como que a gente tem essa integração do on e do off. Como que a gente torna o ecossistema uma coisa única. Não é sobre ser digital, ou sobre ser offline, ou sobre físico ou não, é sobre um ecossistema único que trabalha em conjunto. Porque no final do dia todo o valor está, todas essas coisas trabalhando ao mesmo tempo. E acho que é isso que a gente tenta construir o principal. Então a gente tem todo o ecossistema da UB, que traz o consultor no meio do caminho, que muda o papel dele, que a gente mostrou todas as reguinhas ali, mas que essas coisas têm sinergia entre si e não concorrência. E talvez essa seja a grande diferença, porque a gente entende que as pessoas são a parte mais fundamental do processo e que a gente precisa potencializar elas, trazer cada vez mais realmente energia e mais sinergia para aquilo que a gente está construindo. E aí, por fim, gente, após esses 4 passos básicos que a gente construiu, acho que os resultados vão falar por si só. Que é super orientada a preço, que é super difícil. A gente aumentou mais de 50% a distribuição de produtos diferentes da Unilever dentro dessas lojas. Então, um desafio super grande que a gente se propôs, mas que conseguiu entregar um grande resultado. E quando você combina essa humanização do processo com todo o procedimento de trazer para o cliente
realmente algo diferente, o impacto é que até seus canais digitais se tornam mais humanos. E acho que esse é o grande exemplo do que a gente mostrou. Então, hoje, a gente atingiu no último mês mais de 19% da receita vindo só através de canais digitais humanizados. Isso em 3 meses, né? A gente começou com o time da Ciência ali, ó, em abril. E o resultado é muito rápido e cresce muito rápido mesmo. Na prática, a gente trouxe mais crescimento, mais participação de mercado e trouxe mais relacionamento. Isso aconteceu com muita propriedade, muito rápido, porque na UB a gente não está pensando na empresa que a gente é hoje. Eu não estou pensando no resultado que eu estou trazendo aqui, mas quem que eu quero ser daqui a 1 ano, 2 anos, e já realmente trabalhando incessantemente para fazer isso. Estou construindo hoje uma empresa não para o faturamento de 10 que eu tenho hoje, mas para o faturamento de 100 que eu quero ter. E toda a estrutura já está montada e pronta para isso. Porque quando vem a escala, ela é digital, ela é exponencial e ela é muito, muito rápida. E aí, gente, eu acho que talvez seja esse o grande recado, né? E a provocação que a gente faz é que se até num atacado de meio de consumo, né? Porque não no seu negócio, você traz o cliente para o centro e traz o processo de digitalização para vocês também. Parabéns. Vamos lá, que está a hora das perguntinhas, mas eu gostei muito da tua provocação no final, né? Tem algumas frases que estão virando... estão ficando famosas agora. Stop the mimimi, né? Cara, eu fui fazer a pesquisa, tá? A ONU está presente em 193 países no mundo. Faltaram 3 para a Unilever. A gente chega lá rapidinho. Chega lá rapidinho. A digital, então, vai mais rápido ainda. De fato, é muito legal ver o case da Unilever, porque tem um ponto que ele colocou, que é o seguinte, ele coloca, a gente começou a trabalhar com Sense em abril, eles contrataram em fevereiro. Então, tem esse outro aspecto também. Um volume gigantesco de dados com uma velocidade brutal para colocar no ar. Isso acho que responde muito com aquela dinâmica de time que vocês criaram. E vamos lá para as perguntas. As tuas perguntas estão ótimas, cara. Estou tranquilo. Deixa eu não me perder no slide aqui. Eu vou apagar o slide no começo da tarde, senão eu vou me perder tudo aqui. Rodrigo Garcia. Ele faz a seguinte pergunta, Chico. Francisco, como lidar com um canal concorrente e gerar sucesso ao mesmo tempo ao seu cliente? E como gerar engajamento e aderência ao portal? Essa foi a pergunta dele. Tá. Eu acho que tem 2 em 1, né? Acho que primeiro sobre concorrência. Todo dia acho que a gente tem que olhar qual que é a definição de concorrência para a gente. A gente pergunta várias vezes, eu imaginava que ela ia aparecer, mas todo cara que para a gente está focado em construir esse pequeno supermercado e fazer desse cara crescer, fazer esse empreendedor realmente voltar a ser mais relevante, é para a gente um parceiro, não é um concorrente. Mesmo aqueles outros caras lá, que realmente também vendem para ele. Porque no final do dia, eu preciso desse cara, às vezes, para conseguir construir esse negócio desse supermercado. A Unilever é uma parte desse supermercado, mas não é toda ela. Então, acho que tem poucos concorrentes quando você tem esse mindset de quem te ajuda a construir o cliente ou não. E, honestamente, a gente foca muito em realmente trazer o cliente para o centro e construir junto com o cara. E acho que isso que é o mais importante do que olhar para o lado, né? Olhar para o seu cliente. Eu não tenho tempo, de verdade, para ficar olhando o que outras pessoas estão fazendo. O que eu tenho tempo, o que eu tenho foco é como é que eu me relaciono com esse varejista, como é que eu trago realmente engajamento para ele. E aí isso responde um pouco da segunda pergunta, né? Como é que você gera engajamento para um portal digital? Primeiro, o processo é complexo, tá? Acho que no começo, por isso que a gente tem essa etapa de onboarding tão clara, você tem que passar 3, 4 horas versus uma visita que demoraria 20 minutos em um supermercado. Então, assim, você passar com esse cara e garantir toda a dor dele, todo o relacionamento para ele, entender as vantagens de e-commerce, entender toda a plataforma, é realmente um esforço maior. Mas se a tua empresa, como no caso, que está olhando para quanto que é a otimização de visita, faturamento por visita, ele nunca vai olhar a jornada do cliente. Então, a gente fala que a lógica na UB é como que eu ganho no cliente ao longo de todo um ano dele. E não ao longo de uma visita que eu tive que gastar, às vezes, 4 horas, 3 primeiras grandes visitas, para poder fazer ele se acostumar com o processo. Porque depois que ele aprende, esse cara realmente consegue fazer. E eu acho que o que a gente não pode menosprezar é que
Então, no final do dia, esse cara se transformou ao longo da vida inteira, né? O cara, ele tem, na média, pelo menos 20 anos de experiência, mas tem caras que passaram por moedas diferentes, momentos diferentes do Brasil, e eles têm uma capacidade de se transformar assim. Mas eles também são muito pragmáticos, que eles precisam entender o valor. Então, se você mostrar o valor de uma forma clara para ele e realmente estar junto com ele para fazer o processo, você tem 2 ganhos. Um, ele se acostuma com o processo digital, e 2, você já constrói um relacionamento com ele naquele momento, porque poucas empresas estão dispostas a fazer isso por ele. Legal. Acho que deu para entender que o consultor, para quem está em algumas operações de Customer Success, mas o consultor da Unilever é um Customer Success Manager, né? É exatamente a mesma função. A gente não precisa chamar pelo nome, né? Chico, tem uma pergunta aqui, cara, que você citou o canal WhatsApp, mas eu não sei se... Eu desconheço se vocês utilizam o WhatsApp para atendimento, porque a pergunta acho que é nesse sentido. Tá. A gente usa o WhatsApp hoje dentro da nossa estrutura de saque, né? Então, hoje é o principal canal de atendimento mesmo. Legal. Não, então eu vou botar a pergunta, que é assim, como é possível gerenciar conflitos em real time via WhatsApp sem perder métricas e consegue acompanhar a jornada do cliente assim? Eu acho que tem várias ferramentas especializadas nisso, né? Então, a gente teve que sair um pouco da caixinha, olhar muitas ferramentas que estavam disponíveis dentro do mercado e trazer o cara para dentro, né? Obviamente, acho que no processo você tem alguns aprendizados, porque a maioria das ferramentas de e-commerce estão voltadas para o B2C, não para o B2B. Então, teve realmente uma construção dessa parceria, mas tem um pouco de realmente garantir essa disciplina de trazer ferramentas novas o tempo todo e, ao mesmo tempo, manter as métricas bem estabelecidas, né? Então, a gente tem parceiros que realmente consigam entregar isso. Então, no nosso próprio processo de definição dos caras, isso é um pré-requisito básico. Tem como entregar algumas métricas, acho que o WhatsApp não é o canal que tem mais métricas versus o e-mail marketing, obviamente que você perde, mas se ele é o mais relevante para o seu cliente, você precisa trazer no final do dia alguma coisa para dentro dele. E é o que a gente tem feito também. Legal. Uma pergunta do Eduardo Mendonça. Francisco, a plataforma digital está disponível para compra livre do varejo ou tem uso de inteligência artificial e Big Data gerando sugestões de compra? Bom, vamos lá. Eu acho que essa pergunta é perigosa por 2 coisas. Eu vou contar uma história que eu acho que vocês vão entender. No começo da UB, a gente tentou restringir muito, assim, colocar um pedido já sugerido para o cara, muita coisa. Mas a primeira coisa que a gente aprendeu sobre um varejista é, o cara é um empreendedor, ele tem muitos anos de experiência. E a sugestão, primeiro, ela precisa ser, se ela existe, ela precisa ser muito sutil. Porque um cara que construiu o negócio dele, venceu na vida, eles viraram para a gente e falaram assim, Chico, enfim, time da UB, eu sei o que eu quero comprar. Então, beleza, pode sugerir, mas não me restringe muito, tá? Porque eu quero ter o poder de decisão. Então, esse foi o primeiro grande insight, que eu posso sugerir, mas eu não posso decidir por ele. Acho que esse é o primeiro grande ponto. E a gente começou a criar mecanismos de sugestão mesmo, baseado principalmente em inteligência, mas muito mais do que isso, baseado em coisas simples que às vezes são dores que ele não consegue resolver, como reposição, como ruptura. Então, a gente já tem alguns clientes que a gente pluga um sistema dentro da loja deles e tira a inteligência do próprio sistema dele para fazer essa sugestão. Então, acho que muito mais do que o algoritmo que você está usando é o quanto você conseguiu se conectar com a realidade do seu próprio varejo. No caso da nossa cadeia, o grande desafio é esse, né? Como é que tem a visão, não do que ele está comprando, em vez de botar mais inteligência no que ele está comprando, mas põe esforço em entender aquilo que ele está vendendo, aquilo que está indo para o consumidor final. Então, a gente tem focado muito nisso mesmo. Eu acho que isso é legal, né? Porque a gente está numa hype de machine learning, inteligência artificial, né? Outro dia eu fui conversar com um potencial cliente da Sense e a hora que eu terminei de conversar com ele, ele falou, cara, muito obrigado, Matheus. Você foi o primeiro cara que apareceu aqui nas últimas 5 semanas e não começou a falar de machine learning, algoritmos e etc. Eu acho que tem um ponto, Mar, que a gente sempre fala que os problemas são muito mais simples mesmo. Então, se você põe o seu cliente e conversa com o cara de verdade, você vai entender que tem grandes oportunidades, realmente, com inteligência artificial, a gente sabe disso. Mas se você resolver os problemas simples dele primeiro, e às vezes são com outras iniciativas, você consegue trazer grandes resultados muito rápido também. A gente não faz esse crescimento exponencial trazendo uma tecnologia que é uma projeção para daqui a 5, 10 anos, mas também traz uma tecnologia que, às vezes, conectividade simples dentro de um ecossistema que você traz a diferença para o cara também. É o simples bem feito, né? Entendendo o cliente. Por último, Chico, eu acho que essa aqui é bem legal porque acho que faz muito parte do case de vocês.
Eu acho que a resposta de vocês é uma resposta muito boa. E o processo de engajamento interno na Unilever? Numa empresa tão grande, como vocês estão trabalhando a mudança de cultura para essa transformação? Bom, acho que tem... Até falei isso aqui, mas acho que vale repetir. Periferia da operação, então é ter clareza que você precisa se afastar um pouco, criar uma célula diferente para você poder inovar, para você poder ter liberdade de criar. Acho que essa foi a grande inteligência que a gente teve, mas centro da estratégia. Então tem que estar muito conectado com os stakeholders mais sêniores para conseguir fazer. Então a UB ela se separou muito nos 2 primeiros anos e agora a gente está voltando um pouco para dentro, como um braço de inovação, um braço de realmente trazer o novo, de trazer sangue novo, trazer ideias novas para dentro da organização. Mas eu acho que, primeiro, a Unilever, em bem de consumo, é uma empresa que já está muito... Já tem grandes exemplos de digital que aconteceram lá dentro e que as pessoas já estão muito engajadas em fazer acontecer. E acho que hoje a régua quase se inverteu, porque a gente tem um pouco a responsabilidade de também trazer inovação para dentro. De poder ser um pouco esse stakeholder que traz uma nova abertura, que traz uma nova inovação. O processo de decisão lá atrás foi a coragem que os caras tiveram de realmente criar a CNPJ e dar a liberdade para fazer. Então, se fosse dar uma sugestão, convence talvez o cara mais sênior da sua organização que a inovação acontece na periferia. E cria essa célula dentro do seu negócio e afasta ela. Mas, ao mesmo tempo, motiva os caras que estão ali dentro para entender que eles são importantes. Porque o grande perigo que acontece é essa célula ficar esquecida. Essa célula não fazer parte da operação e o cara que está trabalhando ali no dia a dia fala assim, pô, eu não estou mais dentro da grande organização, da Unilever, como é que eu faço, né? Será que isso é legal, se não é? Então tem um trabalho muito grande que, enfim, que o time, que o Guido, que, enfim, depois eu apresentei, ele está aqui, quem quiser conversar no café, mas trouxe principalmente de engajar as pessoas e construir o time da UB para que eles tivessem orgulho de trabalhar na UB e entender que eles são parte da Unilever, apesar de estar um pouquinho afastados também. Legal, legal. Aliás, agradecer o time da UB, outras pessoas da Unilever estão aqui também, Guido. Obrigado pela presença de vocês. Senhoras e senhores, Chico. Vamos lá.